Ó, pessoal, mais um vídeo abençoado aqui. Pessoal, ó, pessoal, eu vou contar a história de um cidadão que ele já fez a sua passagem. E sempre as histórias que eu conto, eu não cito o nome de ninguém, para não ter problema. Mas as histórias que eu conto, que eu falo aqui, sempre eu tenho permissão para falar. Como as histórias encarnadas, que eu conheço. E se eu falar história espiritual, eu só vou contar se eu tiver permissão. Se eu não tiver permissão, não tem como. Porque automaticamente eu não vou poder falar. Né? Então, esse cidadão, ele pediu para mim falar o nome dele, tá entendendo? Porque ele não tinha parente nenhum. Tá entendendo? Isso ele fez a sua partida há 55 anos. Olha, essa época eu tinha 5 anos de idade. E através de vídeo, esses vídeos que eu estou fazendo, isso mais de 10 anos. Que eu tinha várias opções para seguir. Então, eu sabia que mexer com essas coisas ia dar um cocó danado. Mas achei melhor passar o conhecimento para todos vocês. O meu conhecimento espiritual, encarnado como desencarnado, passar para vocês. Tá entendendo? Isso mais de 10 anos eu era cobrado para fazer isso, fui levando para tal. Então, encontrei essa oportunidade, eu acredito que está melhor. Então, esse cidadão, para não sair do assunto, esse cidadão se chamava, na época encarnado, Ludovico. Esse Ludovico, ele tinha um comércio, era o senhor nessa época, deveria ter seus 50 e poucos anos, ele tinha um comércio, mas ele não tinha ninguém. E ali todo mundo conhecia ele, numa cidadezinha. Antigamente era chamado Timbaúba dos Bandeiras, que era uma cidade dos Bandeiras. E muitos lá lutaram, mudaram para uma cidade, mudaram o nome de Holanda. Então ficou Holanda, ou é Holanda? É Holanda o nome da cidade. E eu tinha 5 anos de idade nessa época. E esse Ludovico, lembra como hoje, ele tinha o seu comérciozinho e muitas pessoas não gostavam dele, que ele era muito, como diz assim, mesquinho, era muito seguro. Então ele tinha seu recurso, não gastava, porque nessa época não tinha como gastar. Não existia televisão, não existia rádio, não existia essas coisas que você pudesse gastar, ele seguro. E às vezes, numa confusão lá, ele usava a faca dele, naquele tempo todo mundo andava armado, tá entendendo? Usava a faca por trás das costas. E meu pai tinha um comércio assim, na frente do comércio do meu pai, as pessoas falando, o senhor falando dele que ele era miserável, aquelas coisas para ofender a pessoa, e foi para cima dele para bater nele, para brigar com ele. Ele botou a mão assim, ficou segurando o bainha da faca, ficou segurando a faca aqui. Aí o cidadão que estava perto, eu estava lá nessa época, eu tinha 5 anos de idade, mas eu estava lá. E o cidadão disse, rapaz, viu que ele estava só esperando, com a mão para trás assim, segurando o cabo da faca. O rapaz que ia para bater nele estava desarmado, é evidente que ia morrer. Ele agarrado, e o senhor chegou e disse, ei rapaz, não vá não, que vai lhe matar. Foi, eu vi ele nessa época, lembro. Naquela época existia pistoleiro, tá entendendo? Um cidadão mesmo
um pouco falar assim, né? Do cidadão, quando, naquela época, um pistoleiro, quando chegava lá, em cidade pequena assim, todo mundo corria, todo mundo fechava comércio, se trancava, tá entendendo? Porque qualquer besteira, né? Eles matavam a pessoa, atiravam na pessoa. Conta a história que um pistoleiro foi comprar uma arma numa loja assim, ele pegou a arma, tá entendendo? O cidadão ia passando do outro lado da rua. Ele só fez, pegou, vou olhar se essa arma é boa, só fez, pegou, atirou do outro lado da rua, matou o cidadão. Então, naquela época, polícia, justiça, nem se fala, que isso não existia. Existia em cidade grande, mas interior não existia. Existia um lugar, outra cidade que representava a Holanda, que chamava Tamboril. Era uns, eu acho que uns 30 quilômetros de lá, que era o município, era o município, que a Holanda era o município de Tamboril. E lá a polícia vinha, naquele tempo existia um jipe ou uma rural. Para chegar, meu irmão, era um pesadelo e quando chegasse, se soubesse que o cara era pistoleiro, todo mundo corria, não tinha polícia, todo mundo sumia. Não tinha esse negócio, entende? Aí um dia chegou um cidadão, ele era pistoleiro, um dia pegaram ele lá, o cara descarregou uma família lá, descarregou o revólver todinho. E família que eu digo é de pai, filho, pegou o cidadão e descarregaram o revólver todo no cidadão. Depois o cidadão caiu já lá como morto, né? O cidadão montou em cima do cidadão e pipinou de faca. Ficou pipinando de faca. Uma senhora saiu assim de casa e disse, rapaz, não faz isso não, o homem está morto, para que vocês fazem isso com o rapaz? E assim, o pessoal foi embora. O que aconteceu? Esse cidadão escapou. A última vez que eu vi esse cidadão, eu tinha 5 anos de idade. Ele estava no jipe e distância lá da cidadezinha Holanda, o açude dos Bandeira dava a base de uns 4 quilômetros. Aí ele pegou, me chamou para ir lá para o jipe dele. Aí nós fomos. Eu fui com ele, sozinho. Com ele, lembro como hoje. Fui com ele. Nós, quando ia assim na estrada, tinha um gavião, uns 100 metros no fio. Ele descarregou o revólver todinho no gavião, mas não conseguiu acertar. Aí disse, não, porque está longe. Aí, como chegou lá no açude, ele desceu com o jipe dentro do açude, jipe traçado. Lá nós começamos, eu e ele começamos a lavar. Ele tirou a camisa. Moço! O cara estava todo pipinado, cicatriz. Quando ele fazia isso, aí que o pessoal se assombraram mesmo. Porque dizia que tinha um corpo fechado. Naquela época tinha um negócio de corpo fechado, que não morria, não sei. Entende? Eu só sei que a última vez que eu vi ele, eu tinha 5 anos de idade nessa época. Aí a pessoa diz, mas abençoado, tu tem 5 anos de idade, tu viu tudo isso? Olha, rapaz, é como se diz, quando esse cidadão Lodovico apareceu agora, né, há 55 anos, é evidente que os espíritos, ele passa isso para mim, que muitas coisas eu lembro de 5 anos, mas porque naquela época os espíritos já estavam ali. Via tudo automaticamente. Eu entendo as coisas assim, eu acredito que seja isso, né? E lembro, porque eu vim lembrar disso agora que esse cidadão com 55 anos, que já tinha feito sua partida, apareceu agora para desse peito desse negócio, desse vídeo. Então, o que aconteceu? O pessoal começaram olhar o que ele tinha. Aí ele achou melhor ir embora dali. Mas só que se ele ficasse ali, ninguém mexia com ele, porque já conhecia ele muitos anos.
como eu já conheci, todo mundo conhecia, já tinha laço familiar com ele ali, ninguém mexia com ele. Mas ele pegou, vendeu o comércio, botou o saco nas costas de dinheiro e foi embora. Foi para uma cidadezinha próxima. Quando chegou lá, foi mexer com o comércio, com dinheiro. Ninguém conhecia ele. Aí os cidadãos foram lá, ele estava em casa, mataram ele para roubar o dinheiro. Então, meu irmão, então é difícil, muito difícil. Então, por isso que eu digo que é bom você viver a sua vida quando é novo, curtir a sua vida bem, e quando você achar que está preparado, né, construa a sua família, tenha filhos, para ter herdeiro, mesmo que você... O cidadão que não constrói família, fica difícil, porque quando fica idoso, já com a sua idade, seus 80 anos, você não tem ninguém para cuidar de você. Mesmo que você tenha um dinheiro, mas você tem que ter laço familiar na sua velhice. Tá? Ou se bom ou ruim, mas é bom você ter um laço familiar. Ter alguém que possa olhar menos para você, porque a vida só dizer que é bom, eu acredito que não. Entende, pessoal? Espero que você entendeu a história aí, que tá entendendo. Fique com Deus, na graça de Deus, pessoal.